Acabo de chegar do templo da Igreja Bíblica Maranata e estou passando aqui apenas para justificar que não transmitimos o culto hoje em razão de um problema técnico. Nós adquirimos equipamentos novos para a igreja e ainda não possuímos a técnica de fazer a transmissão como queríamos fazer. Mas vamos aprender durante a semana e, Deus permitindo, no próximo domingo, a partir das 18h30, como costumeiramente fazemos, iremos transmitir o culto desde o Templo da Igreja Bíblica, Rua Hélio Bertalão 107, Planalto Ayrton Senna, aqui na capital do estado do Ceará, Fortaleza. Mas deixa eu dar um pequeno resumo daquilo que nós estudamos hoje. Hoje nós estudamos o Salmo 75, o Salmo de Asaf, onde lá Deus vai se indignar contra 4 pecados que foram denunciados por Asaf. E aí nós vamos encontrar a reação de Deus, Salmo 75, versos 6 a 8, Deus se indignando em relação ao pecado, ao ponto da ira dele ser comparada a um vinho espumante que se derrama na taça. Isso para nos dizer que a ira de Deus se revela ou se derrama do alto contra toda a impiedade do homem que comete injustiça, né? É contra toda a impiedade. Ora, se Deus se indignou no passado, no tempo de Asaf, antes de Cristo, Deus mudou? Não. Deus continua ainda indignado, se indignando em relação ao pecado. Deus ama o pecador. Isso não precisa eu dizer, mais uma vez, eu já tenho dito isso reiteradas vezes. Deus ama o pecador, ao ponto de ter mandado seu Filho Jesus Cristo para vir a este mundo e morrer a morte que morreu na cruz do Calvário. Entretanto, Deus se indigna em relação ao pecado. A ira de Deus se revela do alto contra toda a impiedade. Ora, se a ira de Deus, foi derramada contra a nação de Israel, Salmo 75, versos de 6 a 8, o que impede de Deus também derramar sua ira santa, justa, contra os impenitentes? Ou seja, aqueles que estão vivendo hoje no pecado e não se arrependem, querem continuar vivendo no pecado. Ora, se Deus agiu no passado assim, certamente agirá no presente desta forma também, porque Deus não muda, Deus não faz acepção de pessoas, Deus julga o pecado com a mesma dureza que ele julgaria o pecado do passado, vai julgar o pecado do presente e também o pecado do futuro. Agora, nosso Senhor é um ser longânimo, ele é paciente. A Bíblia diz lá no texto de 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, não retarda o Senhor a sua vinda, como alguns a julgam demorada. Antes ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus está usando da sua longanimidade, na esperança de que o homem, você que está vivendo, possa se arrepender do seu pecado, receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em não recebendo, em continuando vivendo a vida que está vivendo, certamente você vai encontrar a ira de Deus no grande julgamento que ele promete fazer lá em Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Então foi feito esse resumo, a apresentação do texto do Salmo 75, mostrando a ira de Deus contra o pecado, mas também a paciência e a longanimidade de Deus, dando ao homem a oportunidade de arrependimento. Você pode se arrepender dos seus pecados, receber Jesus como Senhor e Salvador e receber do Senhor a promessa de vida eterna. Um abraço, Deus abençoe a todos e vivamos para Cristo Jesus, nosso Senhor.